Tentar novamente. Conteúdo patrocinado. Oh, o que aconteceu? Fomos atacados? Mas não vejo nenhum ferimento. Quando o herói autoproclamado que estava empurrando sem esforço o executivo do Rei Demônio de repente teve seu capacete quebrado em pedaços, uma onda de murmúrios varreu a multidão. Algo está estranho. Não consigo ver claramente e está escuro. Mas essa confusão durou apenas um momento antes que as pessoas começassem a bombardear umas às outras com perguntas. O rosto do herói, que antes estava escondido pelo capacete, parecia borrado aos olhos deles por algum motivo desconhecido. Droga! À medida que a atmosfera ao redor dele se tornava caótica, Ruby de repente cobriu o rosto com as mãos e saiu correndo para algum lugar. Ele, herói? Onde você está indo? Espere um momento. Esse monstro é... Ignorando os gritos confusos do povo, Ruby alcançou rapidamente a saída do mercado de escravos. Kug'Vavan. Em meio ao caos, ela destruiu os pilares desabados que bloqueavam a saída com um único golpe e escapou rapidamente para fora. KRRR. No mercado, o lamento silencioso de Mil, que havia se transformado em monstro, ecoou por um tempo. Ulha, Ulha-Arra. Uahahalhalha. Dmir Khan, que estava ofegante sem um dos braços, de repente caiu na gargalhada. Na verdade, você não pude acreditar que você orquestrou tal esquema. Sua expressão era indiferente apesar de todos os olhos fixos nele. Nunca imaginei que você seria capaz de identificar a verdadeira identidade do herói dessa forma. Você realmente é incrível. Dmir Khan. Devemos deixar este lugar rapidamente. Lemerno, você deve admitir agora. Lemerno tentou levantá-lo, franzindo a testa com as palavras de Dmir Khan, enquanto este sorria como se perder um braço não significasse nada. O herói era realmente uma mulher, exatamente como ele afirmava. Você viu? O rosto? Foi por uma fração de segundo, mas eu estava focado o suficiente para perceber. Era realmente uma mulher. Não, espere um minuto. Mesmo que isso seja verdade, só porque ela é uma mulher. Lemerno começou a discutir, mas Dmir Khan riu maliciosamente, interrompendo-o. Claro, isso não é tudo. Ela me oprimiu tanto e até tinha a arma do herói, certo? Então, ela é definitivamente a heroína. Então. Sim, agora temos que procurar uma menina órfã com olhos de rubi. Posso adivinhar o formato do corpo dela até certo ponto e vi suas características faciais, então poderemos identificá-la rapidamente. Enquanto Dmir Khan falava com entusiasmo, Lemerno suspirou e disse. Desculpe estragar seu bom humor, mas algo ainda parece errado. Bem, é estranho que ele não nos tenha dito se isso fazia parte do plano desde o início. A quebra repentina do armamento do herói também é suspeita. Pare aí mesmo. Enquanto Lemerno compartilhava hesitantemente sua opinião, olhando para a expressão distorcida de Dmir Khan, ele suspirou baixinho ao ouvir um grito repentino à sua frente. Vamos sair daqui primeiro e depois discutir isso. Entendido. Todas as tropas, recuem. Com essas palavras, Dmir Khan assentiu e emitiu uma ordem de retirada ao exército do Rei Demônio. Conteúdo patrocinado. Se você não se render, nós atacaremos. Uau! Em um instante, Lemereno desapareceu no ar junto com Dmir Khan. O que aconteceu? Meu Deus, vemos todo tipo de coisa. Pelo menos eles recuaram. Não sei o que teríamos feito se eles tivessem atacado. Com isso, os tensos cavaleiros imperiais avançaram lentamente e soltaram um suspiro. Não baixe a guarda ainda. O inimigo ainda está lá fora. Até então, Clana, que estava olhando para Mil, falou com eles com uma voz feroz. Sim, senhor. Suspirar. Clana então desviou o olhar dos cavaleiros imperiais armados e falou com Irina, que estava ao seu lado. Todos os escravos conseguiram escapar? Sim, até mesmo os jovens escravos que foram deixados para trás durante a batalha entraram nos gabinetes de cada área. Ufa! Nós sobrevivemos à crise por enquanto.
Mas o verdadeiro problema está por vir. Sim, precisamos descobrir o que fazer com os escravos fugitivos e... Enquanto Irina respondia à pergunta de Clana, sua voz sumiu ao notar Mio, que estava babando incontrolavelmente. Como lidar com essa coisa? Ao final de suas palavras, um breve silêncio pairou entre eles. Isso é um monstro? Sim, está em um estado de frenesi e demonização. Além disso, de acordo com Frey, possui a capacidade de drenar a força vital das pessoas. Se não tomarmos cuidado, todos aqui podem estar em perigo. Ao ouvir isso, Clana cerrou os punhos, preparando-se para falar, mas Irina interrompeu. Espere aqui até recuperar totalmente sua mana. Eu cuidarei disso. Não se preocupem, pessoal. A voz de Frey soou em suas mentes, fazendo-os arregalarem os olhos e gritarem internamente. Frey. Estávamos tão preocupados. Onde você está? Por que você não nos contatou até agora? Logo, Irina juntou-se a nós, e não muito depois, Frey respondeu. Eu vou explicar mais tarde. Por enquanto, preciso lutar contra aquele que está à nossa frente. O que? O que você disse? Confusos com o comentário repentino de Frey, os dois inclinaram a cabeça e perguntaram. Olhe para o segundo andar. A voz de Frey ecoou em suas mentes mais uma vez. Ah! Ao olharem para cima, os dois viram Frey apertando algo na mão e finalmente começaram a entender. Não sei porquê, mas esse cara atualmente está demonizado, entende? Então eu posso controlá-lo com isso. O que Frey estava tremendo nada mais era do que a pedra da dominação. A pedra que eles haviam arriscado suas vidas para obter agora mostrava seu verdadeiro valor. Mais cedo, o intruso interrompeu e diminuiu o seu impacto, certo? Então agora é hora de realmente mostrar você para as pessoas. Enquanto Frey falava, ele acariciou suavemente a pedra, fazendo com que Mio levantasse lentamente a cabeça e olhasse para os dois. Misture algumas técnicas chamativas e mostre suas habilidades, e então subjugue a criatura. E não entregue a ninguém, ou vocês dois serão responsáveis por transportá-lo. Entendido. Conteúdo patrocinado. Faremos o nosso melhor. Depois de concordar com as instruções de Frey, os dois começaram a reunir silenciosamente poder mágico em seus corpos. Cânia. Sim, meu senhor. Frey, que os observava em silêncio, começou a conversar com Cânia com uma expressão calma. Você também viu? Você está falando sobre os olhos cor de rubi? Sim, os olhos cor de rubi. Enquanto Frey assentia, Cânia respondeu com uma expressão sombria. Considerando que aquela pessoa estava usando a mesma armadura do herói daquela época, deve ser a mesma pessoa que lutou contra o senhor secreto da família, certo? Sim. Eu farei alguma investigação. Com uma constituição semelhante e olhos cor de rubi, pode ser mais fácil encontrá-los do que o previsto. É o Rei Demônio. Com licença. Enquanto apoiava o exausto Frey e falava com uma expressão preocupada, Cânia cerrou os dentes ao ouvir as palavras de Frey e perguntou surpresa. O que você quer dizer? O Rei Demônio está fingindo ser o herói. Quando Frey confirmou mais uma vez, a expressão de Cânia mudou para perplexidade. Como isso poderia ser? Eu vi durante a segunda provação, os olhos cor de rubi do Rei Demônio. Mas, só por causa disso. Além disso, Dmirkan foi esmagadoramente derrotado, não foi? Torna-se evidente quando você considera isso. Não sei seus motivos, mas o Rei Demônio está se passando por Gero. Ao ouvir essas palavras, Cânia mordeu o lábio e mergulhou em pensamentos. De qualquer forma, deveríamos visitar o orfanato que estabelecemos em breve. O orfanato? Sim. A voz de Frey baixou quando ele começou a murmurar com um leve sorriso nos lábios. Há uma pessoa muito suspeita lá. Kaagvagvag. De repente, um barulho alto veio de baixo. Cooo. Todos, recuem. Nós cuidaremos disso. Se você não quer morrer, volte. Pressa. A batalha entre Mio, que estava sendo controlada por Frey, e as duas garotas havia começado.
Estrondo. Fagulha. O radiante mana dourado e a bola de fogo ainda deslumbrante, mas diminuída, colidiram como chamas dançantes, marcando o fim da terceira missão principal. Oh, certo. Obrigado, Cânia. Sentindo-se grato, Frei sorriu de repente e agradeceu a Cânia. Foi você quem teve a ideia de controlar Mil usando a pedra da dominação. E também foi você quem restaurou minha vitalidade depois que Mil a drenou. Enquanto Frei sorria, o semblante de Cânia ficou estranho. Conteúdo patrocinado. Não, não fui eu. O que? Embora seja verdade que eu arrogantemente abri a porta e usei a pedra da dominação para restaurar sua força vital, não fui o primeiro a usá-la. Ao ouvir isso, a expressão de Frei congelou e ele inclinou a cabeça confuso. Então, quem foi quem inicialmente subjugou Mil? Espere um minuto. Por que Mil foi um demonizado em primeiro lugar? Pensando bem, ouvi vagamente uma voz arrogante quando perdi a consciência. Quando você perdeu a consciência? Enquanto Frei murmurava baixinho depois de ouvir as palavras de Cânia. Isso mesmo. Ela logo se lembrou de Ferloche, que havia encontrado pouco antes de desmaiar, e murmurou pensativamente. Precisamos encontrar Ferloche. Na época em que a terceira missão principal estava sendo resolvida. He. Ferloche Estelade. Ulhu. Estava sentado sozinho no porão escuro do mercado de escravos, emitindo uma risada arrepiante. Sucesso? É um sucesso? Eu finalmente consegui. A risada por si só poderia causar arrepios na espinha da maioria das pessoas. Finalmente, posso salvá-lo. Mas devido às lágrimas escorrendo por seu rosto, sua risada parecia não apenas assustadora, mas também bizarra. Quem é ele? Quem devo proteger? Por que não consigo me lembrar? Eu tenho que lembrar? É isso? Como Ferloche passou muito tempo arrancando os cabelos, alternando entre risos e lágrimas. Rangido. Olá! Frei! Ao ouvir o som da porta do porão se abrindo, ela exclamou com um largo sorriso. Sou eu, Serena. Porém, quem entrou no porão não foi Frei, como Ferloche havia previsto, mas Serena por algum motivo desconhecido. Cheguei o mais rápido possível e avaliei rapidamente a situação, mas já estava tudo acabado. Então, cheguei ao lugar onde você poderia estar. Quem é você? Serena, que falava calmamente, congelou enquanto Ferloche falava com uma expressão confusa. Eu sou Serena. Serena Lunar Luar. Enquanto Serena, que ficou parada por um tempo, falou em voz baixa, Ferloche bateu palmas e disse. Desculpe. Eu esqueci. Seu tom era tão bobo como sempre, mas Serena não conseguia rir. Você. Quantas vezes isso ocorreu? Ao ouvir o som incompreensível escapando da boca de Serena, Ferloche começou a inclinar a cabeça. O que você quer dizer? Quantas vezes você criou repetidamente uma situação como esta? Conteúdo patrocinado. Ao dizer isso, Serena desdobrou as últimas 3 páginas do diário que segurava. Virar. 12 de julho, ano. Não importa se eu tiver que desistir de minhas pernas ou braços. Algum dia, com certeza curarei todos os doentes que estão nas ruas. Absolutamente. Para criar um mundo onde todos sejam felizes, darei tudo de mim. Virar. 13 de julho, ano. Eu nunca pensei que esse dia chegaria. Estou realmente impressionado. Tivemos uma reunião. Com Clana, discutimos como repreender Frei. Mas é estranho. A atitude de Clana não é tão venenosa como costumava ser. Isso é realmente um grande negócio. Aliás, hoje me declarei parceiro do Frei. Virar. 14 de julho, ano. Vou pensar nisso no devido tempo. O que devo escrever a seguir? Por quê? Foto. Com essas condições, nunca cheguei tão longe.
Ao ler a última parte do diário e fechá-lo, Serena falou baixinho com Ferloche, que agora tinha um olhar desolado. Não importa se eu tiver que desistir de minhas pernas ou braços, nunca pensei que esse dia chegaria, vou pensar nisso no devido tempo. Ah! Muitas vezes. Ha 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 ha, alhaia. Ao ouvir isso, Ferloche de repente caiu na gargalhada e Serena perguntou com a voz trêmula. Então, quantas vezes é isso? Eu esqueci. Ferloche respondeu com uma risada vazia. Como posso lembrar de tudo isso? É por isso que vou contar novamente a partir de agora. Esqueci de trazer o diário, então não tenho outra escolha. Enquanto Ferloche murmurava em voz baixa, olhando para Serena, que estava com os olhos arregalados e prestes a falar. Tente novamente. E então o mundo virou de cabeça para baixo. Serei capaz de expiar meus pecados nesta rodada. Junto com sua voz real, cheia de tristeza e arrependimento, diferente da voz tola de sempre. Ó fim. Conteúdo patrocinado. Olá. É Ferloche. Estou me sentindo muito nervoso agora. Depois de perseguir Frei e vagar um pouco pelo mercado de escravos, finalmente o encontrei. Desta vez, vou repreender o perverso e terrível Frei, com certeza. Eu trouxe meu diário? Se eu deixei para trás por engano como da última vez, terei que passar por tudo de novo. Espere um momento. Antes de repreender, preciso tocar um pouco no meu tesouro, o diário. Bom, desta vez eu trouxe. Tenho o diário que acalma minha mente e juntei mana suficiente. Estou realmente totalmente preparado. E aí? Enquanto respirava fundo com esse pensamento, gritei com Frei, que descaradamente tinha uma expressão calma na minha frente. Frei. Sua pessoa perversa, terrível, traiçoeira, humilde, desprezível e má. Vamos fazer como da última vez. Ao expressar meus sentimentos por Frei declarar guerra, os olhos de Frei tremeram ligeiramente. Bom, minha ameaça funcionou. Agora que chegamos a esse ponto, devo pressioná-lo um pouco mais? Hoje, com certeza vou te matar. Desta vez, devo lhe dar um final feliz. Depois de cuspir as palavras que sempre grito sempre que vejo Frei, me senti revigorado. Agora, devo repreender muito Frei. Frei. Onde você está indo? Frei está tentando fugir. Eu tenho que pará-lo rapidamente. Por que você veio aqui? Eu vim para te parar. Que tipo de esquema vil você está planejando neste lugar? Bloqueando Frei, que estava tentando escapar do corredor, comecei uma guerra de palavras com o malvado Frei. Você deve ter certeza de que farei algo hoje? Mas, de alguma forma, sinto que fui apanhado numa guerra de palavras. Frei, como seria bom se lutássemos de maneira justa com os punhos. Então, você está aqui para me guiar para o caminho certo? Mas por que ele continua falando bobagens? Não conheço nada difícil. Você sempre esteve no caminho certo. Talvez Frei também não saiba do que está falando, mas deve estar dizendo isso para se exibir. Você evitou o caminho que leva a clã a se tornar um canário para sempre, um final ruim. Clique. Eca. Enquanto eu pensava nisso, de repente, mana negra começou a explodir do cajado de Frei. O que é isso? É puro demais para a magia negra, mas a concentração é desnecessariamente forte e muito irritante. Será que isso foi obra de Frei para me afastar? Se for assim, não posso perdoá-lo. Como ele ousa usar a magia negra proibida no Império? Usando magia negra em mim, um santo da Igreja do Sol, que serve ao benevolente Deus Sol. Como esperado, preciso pegar Frei e vencê-lo até que ele reflita. O que? É só uma criança, não é? Conteúdo patrocinado. Estou expulsando diligentemente o mana escuro com poder sagrado, mas vejo pessoas se aproximando de longe. Ei garoto, você sabe que tipo de lugar é esse que você entrou? Eles parecem bastante suspeitos, devemos pegá-los? Não tenho certeza, mas considerando sua aparência ameaçadora, eles devem ser inimigos. Sem dúvida, eles são os bandidos enviados por Frei.
O capitão dos guardas atacará primeiro, seguido pelos lacaios lançando mísseis mágicos por trás. O restante observará por trás e escapará quando necessário. Mas não há problema. Tenho a bênção do Deus Sol. Já lidei com esse padrão inúmeras vezes, posso lidar com isso de olhos fechados. Pois bem, devo mostrar um pouco minhas habilidades? Venham até mim, todos vocês. Posso lutar o dia todo. Droga, de onde veio esse monstro? Como esperado, sou forte. E legal. Derrotar os vilões perversos como um herói da justiça. É algo que sempre quis fazer e finalmente posso experimentar. Este é o QG, este é o QG. Ei, isso é diferente do nosso contrato. Balançando os punhos com entusiasmo, o homem que comanda os vilões na parte de trás começa a usar seu rádio. Do que diabos eles estão falando? Já era hora? Kug'Vavan. Oh meu Deus! Os vilões destruíram as paredes do chão em que eu estava. Não haverá feridos, certo? Não deveria haver. Ah, graças a Deus. Há apenas destroços desabados, mas não há feridos à vista. No passado, algumas pessoas seriam apanhadas nisso. Todos, se espalhem e se aproximem. Meu palpite é que essa habilidade não pode lidar com múltiplos oponentes. Eca. Embora eu esteja feliz por não haver outros feridos além dos vilões derrubados pelos meus socos, o vilão comandante aponta meu ponto fraco. Isso é bastante problemático. O que devo fazer? Agora é a hora. Isso mesmo. Já que aquelas pessoas quebraram as paredes, só preciso quebrar o chão. Se eu quebrar o chão, todas as pessoas que se aproximarem de mim serão neutralizadas. Então eu posso escapar facilmente. Pajijijijik. Com esse julgamento, eu quebro o chão e todos começam a se debater no ar. Ótimo, meu plano funcionou. Espere um minuto. Em pleno ar. Oh não! Acabei de perceber que este é um prédio alto. Nesse ritmo, minhas nádegas não sobreviverão. Este é um problema enorme. Não vou deixar as coisas acontecerem do seu jeito de agora em diante. Kajik. E então, esmaguei Ruby debaixo de mim. Não, não é isso. Conteúdo patrocinado. Alguém foi esmagado sob minhas nádegas. Não, parece que o Deus Sol ouviu minhas orações. De alguma forma, estou bem, embora tenha caído. Por que diabos estou bem? A ordem estava errada. Ferloche. Coloque a cabeça no lugar. No momento em que alguma coisa der errado, o diabo notará. Ali estão eles. Pegue-os. 2 intrusos reunidos em um só lugar. QG, você pode me ouvir? Os intrusos estão ajudando uns aos outros. Quantas vezes tenho que ouvir aquele rádio? Eu estou cansado disso. Senhora, onde você está indo? Não se preocupe, estou aqui. O que há de errado comigo? De repente estou farto? Ferloche, este é o caminho que você escolheu. A capacidade que você mal obteve de expiar seus pecados. Mas agora você está cansado disso? Em nome de Ferloche. Você não tem o direito de dizer essas coisas. Com certeza irei expor o hipócrita Ruby. Mas o que eu estava pensando agora? Eu vou te matar aqui mesmo. Oh não, o que eu acabei de dizer? Por causa de um lapso descuidado que deixei escapar sem saber devido ao meu estado mental em ruínas. Por causa de um erro pequeno, mas fatal, que cometi no passado. O que você acabou de dizer? Tudo parece ter voltado novamente. Ferloche. Cale-se. Quantas vezes mais posso voltar atrás? Já estou no meu limite. Minha mente já entrou em colapso tanto quanto pode. Se eu continuar assim, definitivamente será demais. Não, já foi há muito tempo. Eu estou assustado. Tenho medo de esquecer tudo.
de se tornar uma santa completamente tola. Os sentimentos que tenho por você, as memórias, o passado. E mesmo esquecendo todos os pecados que cometi, me tornando uma pessoa completamente diferente. Toda vez que eu viro o mundo para trás, toda vez que minha força mental é destruída. Estou com medo de que minha mente acabe entrando em colapso a ponto de eu enganar o sistema e o diabo. Mas terei que suportar isso também. Esse é o caminho da expiação que escolhi. Conteúdo patrocinado. Os sentimentos que tive por você, as memórias, o passado. E mesmo esquecendo todos os pecados que cometi, me tornando uma pessoa completamente diferente. Toda vez que eu viro o mundo para trás, toda vez que minha força mental é destruída. Estou com medo de que minha mente acabe entrando em colapso a ponto de eu enganar o sistema e o diabo. Mas terei que suportar isso também. Esse é o caminho da expiação que escolhi. O Santo, você. Porém, neste momento, às vezes, tenho vontade de quebrar as regras. Kugvagvagvagvan. Assim, eu golpeio o rei demônio com um golpe poderoso cheio da proteção do Deus Sol. Você acabou de lançar um ataque preventivo contra mim? Mas desta vez, a minha pequena rebelião não foi muito impressionante. Muito obrigado por remover pessoalmente a restrição. O rei demônio pegou facilmente o golpe poderoso no qual coloquei todas as minhas forças. Quão forte é esse ser? E quão forte você deve ser, o único que pode resistir a tal existência? Você está pronto, então? Se eu soubesse que chegaria a esse ponto, teria preferido me rebelar com você. Não havia nada melhor para manter minha sanidade. Suspirar. Eu deveria parar de fazer birras agora. Antes que o sistema e o diabo percebam essa onda de emoções que começou a jorrar assim que a deixei explodir. Tente novamente. Eu tenho que virar o mundo de volta novamente. Jovem mestre, onde você está indo? O lugar onde Ferloche pode estar. Procurei em todos os cantos do mercado de escravos, mas Ferloche não foi encontrado em lugar nenhum. Nesse caso, só resta um lugar onde ela poderia estar. Você está indo para o subsolo. Sim, há um porão no mercado de escravos. Foi originalmente construído para a equipe se esconder durante emergências, mas nunca foi usado. Mas por que você acha que Ferloche está aí? Em resposta à pergunta de Cania, fiz uma expressão sombria e respondi. Acho que Ferloche pode gostar da escuridão. Mas eu pensei que Ferloche não gostasse da escuridão? Sem responder ao comentário perplexo de Cania, continuei andando. Como esperado, ela está aqui. Depois de caminhar um pouco, comecei a sentir a presença mágica de Ferloche. Eventualmente, encontrei o enorme escudo feito de mana que bloqueava a porta do porão. Rangido, rangido. Conteúdo patrocinado. Já faz muito tempo que não desembainhei minha espada e comecei a rasgar o escudo usando o poder do herói. Era um escudo tão resistente que não poderia nem ser arranhado sem o poder heróico. Por que ela bloqueou o porão com tanta força? Eu não sei, mas é certo que ela está aqui. Clank. Enquanto respondia à pergunta intrigada de Cania e arrancava o resto do escudo, enxuguei o suor da testa e murmurei. Por que já estou tão cansado? 3 penalidades e uma penalidade especial. A penalidade especial originalmente não reduziu minha vida e, por algum motivo, uma das penalidades recentes também não a reduziu. Mas os 4 pênaltis sempre tiravam o máximo que podiam da minha vitalidade. Isto é um problema. Não há realmente nenhuma maneira de reabastecer minha vitalidade? Embora todos os eventos principais do primeiro ano sejam concluídos após esta missão principal, a partir do segundo ano terei que resolver novos incidentes. Mas será que vou conseguir lutar assim, me sentindo tão fraco? Pensando bem, Mil respirou a vitalidade que ela sugou de mim de volta para mim. Então, se Mil tiver vitalidade suficiente, ela poderia respirá-la de volta para mim? Teria sido escrito no livro profético se isso fosse possível. Embora por um momento eu tenha pensado que era impossível, logo balancei a cabeça.
A profecia, que já havia sido provada errada em muitos lugares, não deveria ser cegamente confiável, ou seria minha perda. Independentemente do resultado, eu deveria pelo menos tentar. Se eu não tentar, nada mudará. Rangido. Depois de terminar de pensar, segurei minha espada nervosamente e abri a porta silenciosamente. Considerando tudo o que vivi até agora. Assim que a porta fosse totalmente aberta, uma bomba poderia ter explodido ou mortos-vivos poderiam ter saído, tais coisas poderiam facilmente ter acontecido. Ah! Felizmente, não era uma bomba nem um morto-vivo no porão, mas como esperado, era Ferloche. Ela estava orando silenciosamente no meio do porão escuro como breu, onde nem um único raio de luz entrava. Ferloche? Quando liguei para ela baixinho, ela de repente pulou da cadeira e começou a se aproximar de mim. O que está acontecendo? Finalmente, verdadeiro sucesso. Agora, se eu terminar a terceira provação. Ei! Ignorando minha pergunta, Ferloche, que estava resmungando alguma coisa, veio bem na minha frente. Ele. Eu. De repente, ela começou a soluçar. O que há de errado? Eu estava com medo, com tanto medo. Enquanto eu olhava para ela sem expressão, ela continuou. Achei que estava preso na escuridão, que nunca seria capaz de sair. Sem perceber, comecei a dar tapinhas nas costas dela. Uau! E como tal, a terceira missão principal foi finalmente concluída. Sistema especial. Conteúdo patrocinado. Ufa! Saindo do porão, Kania e eu, vestidos com mantos com capuz, atravessamos o caótico mercado de escravos e entramos em uma sala silenciosa. A operação havia terminado, mas não podíamos deixar de querer clarear nossas mentes. Meu senhor, há algo incomodando você? Não, é só que estou um pouco desconfortável. Enquanto eu olhava fixamente com uma expressão sombria, Kania inclinou a cabeça. Existe uma razão para você estar preocupado? Embora tenha havido algumas situações inesperadas, tudo não acabou bem? Isso é verdade. Esta missão principal chegou a uma conclusão bem-sucedida, apesar das variáveis inesperadas. Missão principal: o sucesso na missão de libertação do mercado de escravos. Você libertou com sucesso todos os escravos do mercado sem nenhuma vítima. Recompensa: aumento no nível de despertar da arma do herói, aumento no mana total do usuário do sistema. Alcancei todos os meus objetivos e até ganhei alguns benefícios inesperados. O aumento na mana total me faz sentir como se estivesse me transformando em um canhão de vidro. O poder concedido a mim como herói me permite liberar força explosiva repentinamente, esgotando minha força vital. Naturalmente, a magnitude do meu poder explosivo é diretamente proporcional à minha mana total e, desta vez, a recompensa aumentou significativamente a mana total disponível para mim. Parecia ter aumentado aproximadamente 1,5 vezes em comparação com antes. Neste estado, eu deveria ser capaz de empunhar minha espada e cortar a maioria dos obstáculos. No entanto, eu não deveria me tornar complacente. Minha vitalidade foi reduzida 4 vezes, tornando bastante difícil usar o poder do herói. Kania, vamos revisar brevemente os eventos de hoje. Só quero esfriar um pouco a cabeça. Enquanto me reclinava na cadeira e falava, Kania, que estava me observando, pegou cautelosamente um caderno do peito. Então, vou começar o relatório. Tudo bem. Quando pedia um relatório a Kania, ela tirava do bolso seu próprio caderno que nunca me mostrou, mesmo quando pedi para ver. Sua voz suave ajudou a clarear minha cabeça e me fez sentir mais relaxada. Suspirar. Porém, por algum motivo, hoje foi diferente. Meu coração perturbado não mostrou sinais de se acalmar. Primeiro, o relatório sobre os escravos. Graças aos esforços de Irina, todos os escravos escaparam com sucesso do mercado. Então, os escravos já deveriam ter chegado ao local secreto que preparamos? Sim, está certo. Todos os escravos estão reunidos em um só lugar. Kania respondeu, depois suspirou e murmurou baixinho.
Fiquei exultante quando libertamos os escravos, mas agora que tudo acabou, estou com dor de cabeça pensando nas medidas subsequentes. Cania, você não precisa cuidar de tudo. Ao sentir empatia por suas preocupações, ela me fez uma pergunta. Então, o que você vai fazer com os escravos? Conteúdo patrocinado. 1. Ao ouvir isso, bati algumas vezes na mesa com os dedos e falei. As pessoas que têm uma cidade natal ou família para onde voltar e aquelas que querem ir embora serão expulsas. Então, e aqueles que não têm para onde ir? Precisamos contratá-los. Ao ouvir minhas palavras, a expressão de Cania se contorceu. Jovem mestre, mesmo que os filtremos, fornecer empregos para um número tão significativo de indivíduos não é tarefa fácil. Além disso, ao arranjarmos o seu emprego, existe o risco de expor as nossas verdadeiras identidades. E se houver uma maneira de fornecer-lhes empregos facilmente, sem o risco de nossas identidades serem expostas? Existe tal método? Eu respondi com um sorriso malicioso quando Cania me perguntou isso com um olhar perplexo no rosto. Temos a fundação de bem-estar que estabelecemos. Não haverá problemas se eles trabalharem lá. Ah! Ao ouvir isso, a expressão de Cania mudou de convicção para incerteza. A razão pela qual você ordenou o estabelecimento da fundação de bem-estar da última vez foi exatamente por esse motivo? Houve vários motivos e este foi um deles. Quando me recostei na cadeira, Cania, que estava observando minha reação, folheou seu caderno e continuou. O próximo é o relatório sobre Mio, o indivíduo que você chama de o chefe intermediário ou ponto. Certo, me pergunto se isso foi bem tratado. Sim, Clana e Irina conseguiram subjugá-la completamente antes. Afinal, foi uma situação calculada. Ao ouvir isso, brinquei com a pedra da dominação que havia perdido a conexão. Antes de entregá-lo à família imperial ou à ordem sagrada, devemos estabelecer nossa propriedade e recuperá-lo. Se isso não funcionar, usaremos a força. Quando eu disse essas palavras com uma expressão séria, Cania perguntou com um olhar ligeiramente endurecido. Você também levará aquela criança Mio para nossa casa? Já temos Lulu como animal de estimação. Não, não vamos acolhê-la. Seria demais lidar com ela também. Ao ouvir sua resposta resoluta, Cania relaxou visivelmente. Devíamos empregar aquela garota na fundação também. Podemos aprender gradualmente sobre suas habilidades enquanto ela trabalha lá. E se ela quiser ir embora? Isso não vai acontecer. Eu sei o motivo pelo qual ela deixou sua cidade natal. Como eu disse isso com um sorriso, Cania também sorriu aliviada e folheou seu caderno. O próximo é o indivíduo misterioso que confrontou o executivo do exército demoníaco. Sim, aquele indivíduo misterioso. Se essa pessoa não identificada é realmente o Rei Demônio, você conhece a verdadeira identidade do Rei Demônio, meu senhor? 1. Com a pergunta dela, pensei por um momento. Ainda não posso ter certeza. No entanto, acho que conheço alguém que provavelmente será essa pessoa. Quem é esse? Conteúdo patrocinado. Bem. Quando eu estava prestes a revelar minhas suspeitas a Cania, a porta se abriu de repente. Ranger. Alguém entrou na sala. Frei. Quando Ferloche abriu a porta e entrou, a sala mergulhou num profundo silêncio. O que você está fazendo aqui? E você? Por que veio aqui? Desde que abracei a chorosa Ferloche mais cedo, meu coração ficou estranho, e seu sorriso inocente agora apenas intensificou esse sentimento. Eu vim aqui para ficar com você. O que? Eu vim assistir você. Por alguma razão, parecia que Ferloche mudou suas palavras de repente. Quando olhei para ela, a expressão de Cania ao meu lado começou a endurecer. Puxa! Perguntei-me por que descobri uma coruja pousada no ombro de Ferloche e uma criatura com a qual ela não tinha uma relação favorável. Cania. Serena acabou de chegar e tem algo para conversar com você. Serena? Vá rápido. Enquanto Ferloche fazia barulho, a coruja em seu ombro soltou hesitantemente um pio. Uau, uau. Olhar.
Até a coruja está pedindo para você se apressar. Eu tinha me esquecido temporariamente de Serena. Originalmente, ela estava programada para participar da operação assim que o sol se pusesse. No entanto, a operação foi concluída de forma muito mais tranquila e rápida do que o previsto. Então ela deve ter corrido para cá a toda velocidade assim que o sol se pôs, mas não pôde evitar se atrasar um pouco. Então, irei vê-la por um momento. Não, eu irei com você. Não. Enquanto tentava me levantar para confortar Serena, de coração partido, Ferloche bloqueou meu caminho, fazendo-me inclinar a cabeça. Você fica aqui. Por quê? Tenho algo para discutir com você. Ferloche, ainda sorrindo brilhantemente, disse isso. Mas por que isso pesa tanto no meu peito? Conteúdo patrocinado. Cânia, estou bem. Vá falar com ela e volte. Mas vou me juntar a você em breve. Finalmente cedendo à sua insistência, tranquilizei Cânia e comecei a olhar calmamente para o Ferloche à minha frente. Ferloche, sobre o que você quer conversar? Depois de olhar nos olhos dela por um tempo, eu estava prestes a fazer uma pergunta em voz baixa, mas rangido. De repente, a expressão de Ferloche ficou fria e ela se levantou da cadeira. Parei de falar e comecei a observá-la de perto. Definitivamente era a mesma Ferloche que estava sendo intimidada por mim há apenas alguns meses, mas por que ela se tornou tão assustadora ultimamente? Passo. Enquanto pensava sobre isso, Ferloche caminhou lentamente em direção à porta de seu assento. Clique. Ferloche? Eu estava prestes a ver o que ela estava fazendo quando Ferloche trancou a porta abruptamente. O que diabos está acontecendo? Fiquei perplexo diante dessa situação inexplicável. Só por um momento, vamos discutir outra coisa. Ferloche sussurrou de repente com um sorriso malicioso. E então, um breve silêncio se seguiu. Estou brincando. No silêncio, Ferloche de repente pareceu triste. O que você está fazendo? Com uma mistura de empatia e suspeita por Ferloche, perguntei-lhe cautelosamente sobre seu comportamento incomum. É porque há algo mais importante do que isso. Ela murmurou com uma voz suave, mordendo os lábios, e voltou para o assento à minha frente. Não posso arriscar uma condição que criei. Uma condição que talvez nunca seja recriada só por um momento. O que é isso? Só para ter um breve consolo. Não, já mencionei isso antes. Recompor-se. Não, se eu me controlar, algo terrível vai acontecer. Ela já parecia estar em pânico. Ferloche, acalme-se. Sim. Eu entendo. No entanto, assim que falei com um tom sério, ela voltou ao seu estado original. Conteúdo patrocinado. Frei. Seria melhor contar a verdade de agora em diante. O que? Minha mente ainda estava se recuperando da situação em rápida mudança, mas Ferloche falou comigo com uma voz alegre. Foi você quem envolveu Ruby neste incidente, certo? Ruby. Você quer dizer o funcionário do orfanato onde trabalhamos como voluntários? Essa Ruby? Eu tive que fazer um grande esforço para proteger Ruby, que estava vagando por aqui hoje. Naquele momento, quando Ferloche disse isso com uma expressão de raiva. Missão especial, o reconhecimento de identidade. Conteúdo da missão? Recompensa? Uma janela do sistema apareceu diante dos meus olhos. Você alcançou as condições de desbloqueio para a missão especial. O que é isso? Condição: me encontre a pessoa suspeita de ser o rei demônio. Ruby é uma pessoa tão hipócrita e gentil. Como você pôde envolvê-la e forçá-la a fugir dos monstros? O Deus Sol não vai te perdoar. Missão especial: o reconhecimento de identidade. Conteúdo da missão: descubra a verdadeira identidade do Rei Demônio com seus próprios olhos. Recompensa: desbloqueio especial do sistema. Ao olhar para a primeira missão especial que me foi dada ao receber a pilha especial, as partes ocultas foram finalmente reveladas. Aviso.
Você não pode revelar a identidade do Rei Demônio a outras pessoas. Para mais detalhes, desbloqueie o sistema especial. Você está me incentivando a tentar, Rei Demônio? Eu silenciosamente mergulhei em pensamentos, lembrando de seus olhos cor de rubi. Ferloche? Você disse que Serena chegou, mas não a vejo em lugar nenhum? Ouvi a voz confusa de Cania vindo do lado de fora da porta firmemente trancada. Enquanto isso, naquele momento, Serena, que dirigia ferozmente uma carruagem em direção ao mercado de escravos, murmurou para si mesma. Isso é estranho. Ela inclinou a cabeça e sussurrou. Memorizei os rostos de todos os participantes do mercado de escravos, mas não vi ninguém assim. Em seus olhos iluminados pela lua, ela vislumbrou uma garota com olhos cor de rubi, correndo apressadamente para algum lugar. Serei sua luz. Conteúdo patrocinado. Irina, este é o caminho certo? Sim, as coordenadas no círculo mágico definitivamente apontavam para cá. No dia seguinte ao término da missão de libertação dos escravos, caminhei com Irina até o local onde os resgatamos. As estrelas estão realmente brilhantes esta noite. São eles? Na realidade, quase nenhum tempo se passou. Embora fosse no dia seguinte, apenas algumas horas se passaram desde que a missão terminou e já era madrugada. Você está se sentindo cansado, Frei? Enquanto caminhávamos pela estrada mal iluminada, Irina falou comigo. Não, não estou nem um pouco cansado. Espere um momento. Enquanto eu a tranquilizava com um sorriso, Irina começou a vasculhar seus pertences. Uau! Sei que tal agora? Oh! Ela tirou um pergaminho de seus pertences e rasgou-o com cuidado, e senti uma leve sensação de alívio. Que tipo de magia é essa? Bem, isso. Essa magia aumenta a velocidade de movimento do alvo aproveitando o poder do vento. Para evitar possíveis problemas com o efeito do vento em seu corpo, usei runas antigas em vez do vento comum. Achei muito interessante e perguntei a Irina sobre isso, e de repente ela começou a explicar a magia com um brilho nos olhos. Entendo. Ah. Balancei a cabeça e continuei brincando, apreciando a visão dela falando. Depois de um tempo, ela parou de repente e olhou para mim. Desculpe, deixei meu hábito tomar conta de mim novamente. Quando inclinei a cabeça e olhei para ela, Irina falou com uma expressão um tanto abatida. Foi chato. Desculpe. A feroz e enlouquecida Irina do episódio anterior havia desaparecido, substituída por esta versão tímida de si mesma. Quão absurdo seria o exército demoníaco, que foi cruelmente massacrado por ela, encontrar Irina olhando para mim assim. Então, onde você conseguiu esse pergaminho mágico? Eu nunca vi esse tipo de magia antes. Eu perguntei a ela enquanto minha curiosidade despertava. A propósito, não havia nada no mundo que Irina adorasse mais do que responder perguntas sobre magia. Claro, por causa de sua personalidade única, havia muito poucas pessoas que realmente lhe fizessem perguntas. Eu mesmo fiz isso. O que? Mas a resposta dela me pegou desprevenido. Eu mesmo criei a magia e transformei-a em um pergaminho. Criar um pergaminho mágico tão sofisticado já era difícil, mas inventar um novo feitiço e capturá-lo dentro de um pergaminho foi realmente surpreendente. Mesmo sabendo que ela se tornaria arquimaga no futuro, seu talento era realmente surpreendente. Você é incrível, Irina. Ah, não é nada. As costuras do círculo mágico são bem processadas e a densidade da mana gravada é perfeita. Além disso, existe até um feitiço de proteção para evitar danos. Está longe de ser nada. Conteúdo patrocinado. Enquanto eu casualmente mostrava meu conhecimento sobre pergaminhos para Irina, ela me olhou atentamente antes de falar com a voz trêmula. Você também sabe sobre análise de rolagem. Eu sei disso, mas achei que não haveria ninguém com quem discutir esse nicho de campo, mas você, Frei, também sabe disso. É realmente incrível. Ao dizer isso, Irina, que acariciava gentilmente o pergaminho em sua mão, pigarreou e guardou-o.
Então, um breve silêncio constrangedor se seguiu. É porque sua mana ainda não se recuperou totalmente que você está carregando pergaminhos com magia armazenada neles? Sim. Isso mesmo. Uau! Você tem uma coleção e tanto. Com tantos, você poderia derrotar não apenas monstros comuns, mas até dragões, certo? Brinquei para acabar com o constrangimento, e Irina, que estava olhando para mim, concordou com a cabeça. Sim, eu originalmente os projetei para serem capazes de lidar com dragões. Nível 1 do dragão? No Império anterior, havia um boato e uma piada de que quando Irina ficasse com raiva e desaparecesse em algum lugar, os dragões de gelo do continente ocidental começariam a desaparecer um por um. Embora seja limitado, consegui infundir poder nos pergaminhos usando magia negra, então há muitas variações. Contudo, ouvindo agora, essa história não parecia ser apenas um boato ou uma piada. Em mais alguns meses você estará voando por aí, hein? Você não está ficando mais forte do que da última vez? Enquanto pensava nisso e a animava, a expressão de Irina escureceu ligeiramente. Chegamos. Enquanto eu pensava no que dizer a Irina desta vez, ela começou a apontar para algum lugar. Esse é o esconderijo secreto preparado pelo Reino das Nuvens? Sim. Nenhuma dúvida sobre isso. Ela apontou para uma cabana degradada. Com magia de expansão espacial, magia de exclusão de intrusos e até magia de fortificação. Eles parecem ter se preparado com bastante diligência. Irina falou com uma expressão impressionada enquanto olhava brevemente para a cabana. Considerando o quão exigente ela era com magia, parecia que os bruxos do reino deviam ter passado dias colocando magia nisso. Irina, espere aqui um momento. Enquanto expressava silenciosamente simpatia pelos bruxos do reino, que provavelmente já teriam desmaiado por causa do excesso de trabalho, tirei o manto do engano da minha bolsa e o coloquei. Como funciona esse manto, afinal? Como minha aparência estava oculta, Irina perguntou curiosa, com o rosto cheio de interesse. Não é mágica, pelo menos. Parece ser mais um poder divino. Depois de revelar a verdade sobre minha capa, que despertou seu grande interesse, relutantemente a deixei para trás e fui em direção à cabana surrada. Tome cuidado, Frei. Por alguma razão, Irina, que hoje exibia um sorriso suave, se despediu de mim. Chiado. Oh! Quando abri a porta da cabana e entrei, um interior inesperadamente espaçoso apareceu. Conteúdo patrocinado. Teria sido necessário um nível bastante alto de magia para aplicar esse grau de magia de distorção espacial dentro da cabana miserável, e ainda assim eles conseguiram completá-la em apenas algumas horas desde que eu expliquei o plano. Embora o Reino das Nuvens fosse agora a nação mais atingida pela pobreza, não havia dúvida de que abrigava inúmeras joias escondidas. Chom, mastigue, mastigue. Gole, gole. Enquanto eu estava perdido nesses pensamentos e avançava no local, pude ouvir o som apressado de pessoas comendo. Oi. Eca. Tosse. Tosse. Acontece que os escravos que escaparam do mercado de escravos estavam sentados no chão, comendo apressadamente a comida distribuída. Coma devagar. Eles disseram que é seguro aqui. Apesar de receberem utensílios, suas mãos se moviam apressadamente, dando uma impressão pouco higiênica à primeira vista. Temos que comer quando podemos. Também não podemos confiar nas pessoas daqui. Não sabemos quando eles poderão nos trair e nos vender. Certo, se vamos ser vendidos de qualquer maneira. Deveríamos pelo menos comer até nos fartar. Porém, ao ouvir as palavras proferidas pelos escravos, juntamente com seus olhares hostis, uma sensação de vergonha tomou conta de mim por pensar dessa forma. Quer tenham sido trazidos para cá sem saber, enganados ou mesmo vendidos pelos pais. O desespero partilhado presente na sua refeição, nascido das suas circunstâncias miseráveis, era algo que nobres ou indivíduos ricos nunca poderiam compreender. Suspirar. Depois de observá-los por um momento, soltei um suspiro e gradualmente me aproximei dos soldados do reino que estavam reunidos no final do barraco. Quem é você? Você não pode se aproximar desta área.
Quando me aproximei deles, os tensos soldados do reino apontaram suas lanças para mim. Eu vim ver a princesa. Com licença, mas quem é você? Se você informar a ela que seu aliado chegou, ela entenderá. Transmiti a informação que Aishi reconheceria e esperei por um momento. De repente, uma porta se abriu por dentro. Ei, você! Você está bem, princesa? Sem surpresa, a pessoa que apareceu foi a princesa Aishi do Reino das Nuvens. Ouvi dizer que ela conseguiu escapar, mas ainda estava preocupado. Ao vê-la com meus próprios olhos, parecia que ela não estava ferida, o que foi um alívio. Não acredito que você realmente teve sucesso na operação. Sinceramente, eu não esperava muito. Como você? Se não fosse pela magia de teletransporte espacial que você preparou com antecedência, princesa, eu não teria conseguido esse resultado. Não me elogie. Os magos do reino e eu nos esforçamos muito, mas não conseguimos completar a magia espacial. Como diabos você completou isso? Em resposta à pergunta dela, cocei a cabeça e respondi. Tenho um aliado abençoado com um talento natural para a magia. Duvido que alguém com um mero talento para a magia possa completar a magia espacial que desapareceu do mundo e é usada apenas por alguns demônios. Como exatamente você fez isso? De acordo com Aishi, parecia que Irina realizou mais um feito notável. Era natural para ela superar Serena na pesquisa mágica, mas ainda assim. Bem, eu cuidarei dos escravos aqui. Com um estalar de dedos, os assassinos da família Moonlight, que estavam esperando na cabana, rapidamente encheram os arredores. Não se preocupe, eles são meus subordinados. Os escravos, assim como os soldados do reino, ficaram assustados com a presença dessas tropas de elite que estavam diretamente sob o comando de Serena. Eu gostaria de poder ter meus próprios soldados, mas dada a natureza do meu trabalho, isso continuaria sendo um mero pensamento positivo. Conteúdo patrocinado. Antes de nos separarmos, posso fazer uma sugestão? Enquanto subia na plataforma preparada para sair, Aishi, que estava me observando, começou a falar em voz baixa. Você consideraria vir para o nosso reino? Perdão. Nosso reino precisa de alguém como você. Suas palavras vieram como uma oferta inesperada. Peço desculpas, mas... Se você vier ao nosso reino, será aclamado como um herói. Eu pretendia recusar, mas suas palavras me fizeram vacilar. Não sei por que você tem que esconder sua identidade e praticar esses atos de bondade, mas deve haver um motivo. Bem, isso é. Dado o seu rancor contra o Império e Frey, posso adivinhar esse motivo. Ela poderia ler minha expressão? Não, eu estava usando o roupão, então ela não poderia ter lido meus olhos. Por favor, se você está cansado, venha para o nosso reino. Porém, percebendo minha indecisão momentânea, Aishi começou a apelar com mais força. Vou lhe dar a posição mais alta que puder. Não, nem preciso intervir. O próprio rei concederá pessoalmente um título a você. Embora nosso reino seja deficiente em muitos aspectos, podemos pelo menos fazer você feliz. Então, por favor. Está bem. Enquanto ouvia suas palavras, sorri silenciosamente e respondi. Por quê? Porque tenho algo que devo fazer. Ao ouvir isso, Aishi abaixou a cabeça em silêncio. E se você fosse amaldiçoado com algo eterno? O que? Como eu não sabia como consolá-la, ela de repente começou a falar sobre algo estranho. Desde muito jovem, um ser estranho sussurrava palavras aterrorizantes em seu ouvido. O que você faria? Uma voz, você disse? Você tenta aguentar, mas eventualmente sucumbe àquela voz e todos ao seu redor sofrem. Você fica com medo de si mesmo. O que você faria? Inicialmente, pensei que ela estava falando sobre a maldição do coração congelado o que ela tinha. Mas, uma voz? Ela carregava outra maldição também? Estatísticas. Nome, Vaishi Wintercloud. Força, 3. Mana, 7,8. Inteligência, 7. Força mental, 5.
Status passivo, Vaura frágil demoníaca. Disposição, Vlat Blomer. Goodness-Stat, 72. Por curiosidade, verifiquei as informações dela, mas não surgiu nada suspeito. O que poderia ser? Mas um dia, enquanto conversava com o benfeitor, a voz parou, como se tudo fosse mentira. A voz que nunca parou desde a infância. Conteúdo patrocinado. Aishi falou essas palavras e olhou para mim com um olhar curioso. Por acaso, você estará no Império no próximo ano? Sim. Obrigado, senhor. Também irei ao Império no próximo ano para me matricular na Sunrise Academy. Com um sorriso brilhante, ela tirou algo do bolso. Pegue isso. O que é? É um símbolo feito de gelo que não derrete, um tesouro do nosso reino. Ao receber a ficha fria, Aishi sorriu e disse: Não sei que tipo de magia você está usando, mas como não consigo entendê-la completamente, você precisa de uma forma de se identificar. O que você quer dizer? Quando eu entrar na academia no próximo ano, por favor, venha me encontrar novamente. Depois de terminar suas palavras, Aishi dirigiu-se ao portal que havia sido preparado antecipadamente com os soldados e acrescentou: Até lá, terei crescido a ponto de você não resistir em se juntar a nós. Você não tem planos de explorar a mineração? Perdão. Quando ela estava prestes a desaparecer usando magia de transferência espacial, decidi dar-lhe um presente de despedida e falei em voz baixa. Há um boato de que um tesouro está enterrado no subsolo do Reino das Nuvens. O que realmente? Há muitas pessoas que o cobiçam, então seria sensato ter cuidado. O que você quer dizer? Enquanto Aishi tentava questionar ainda mais minhas palavras, ela desapareceu com os soldados sob uma luz fraca. Ufa! Ao observar o local onde ela desapareceu, caí em um silêncio momentâneo antes de coçar a cabeça e subir na plataforma. Todos, prestem atenção. Apesar da desconcertante cadeia de acontecimentos, eu precisava organizar meus pensamentos e esclarecer os escravos à minha frente. Agora vou lhe contar o que acontecerá com você de agora em diante. Escolha por si mesmo, por sua própria vontade. Para as pobres almas que anseiam pela salvação, mas incapazes de compreender a sua luz. Seja para sair ou ficar comigo. Chegou a hora de dar-lhes a luz que procuravam. Enquanto isso, naquele momento. Aia! Ah! Tendo conseguido escapar do mercado de escravos a pé, Ruby hesitou antes de se sentar em um beco tranquilo. Droga, por que diabos? Depois de recuperar o fôlego por um tempo, ela tentou se levantar, mas hesitou. Oh querido, você está bem? Ao ouvir a voz à sua frente, Ruby fez uma pausa, visivelmente confusa. Você parece estar com dor. Na frente de Ruby, Serena sorriu e olhou para ela com preocupação.